Graças a Deus, vamos falar agora sobre Anás. Anás foi sumo sacerdote e de 6 a 15 depois de Cristo. Irmãos, naquela época, eles elegiam, principalmente o governo romano, elegia o sumo sacerdote. E se porventura ele desagradasse, ele era tirado. Por que o sumo sacerdote era para, vamos dizer assim, para manter a paz naquele momento ali em Jerusalém, na Judéia, para manter a paz. Nós vemos que Anás, ele tinha uma posição de muito prestígio na Judéia, sendo o terceiro em poder, abaixo apenas do governador romano e do rei. Então nós vemos que ele tinha muita influência e muito poder. O sumo sacerdote nessa época tinha muita influência no governo romano. Então nós vemos que naquela época a maioria dos sumos sacerdotes eram provenientes de famílias importantes do sacerdócio hereditário. E essas famílias, em geral, eram muito ricas e influentes. Ou seja, para você conseguir ser um sumo sacerdote, a pessoa, para conseguir alcançar essa posição, a sua família deveria ser muito influente, deveria ter muito dinheiro e, vamos dizer assim, e ser uma família bem conhecida, como nós falamos, influente. Porém, Anás, meus irmãos, nessa época que Anás ele era sumo sacerdote, ficou durante 9 anos, e depois nós vemos que Anás foi apontado pelo governador Quirino. Ele ocupou o posto por 9 anos e depois aparentemente fez algo que desagradou um governador posterior, Valélio Grato. Ou seja, foi colocado pelo governador Quirino e depois foi tirado pelo governador Valélio Grato. Irmãos, nós vemos que depois que ele foi tirado, ele foi deposto em 15 depois de Cristo. E Ismael, filho de Fabi, tomou seu lugar, mas serviu só apenas por alguns meses. Então, nós vemos que, como nós falamos, se desagradasse, fizesse qualquer coisa que desagradasse, o governo romano era tirado, vamos dizer assim, o sumo sacerdote, era colocado outro. Não tinha essa questão de levitas, não tinha nada disso. Eles vamos dizer assim, não levavam essa regra em consideração. Só que depois, nós vemos que quem ficou no lugar de Ismael foi Caifás, e muitos vão dizer que Caifás ele era sogro, Caifás era sogro de Anás, ou vamos dizer assim, Caifás casou com a filha de Anás. Quem registra isso é o profeta, vamos dizer assim, o apóstolo João, no seu evangelho. Porém, meus irmãos, uma coisa interessante é que nessa questão do sumo sacerdócio era o quê? Que mesmo que depois ser deposto pelo governo romano, o sumo sacerdócio, o sumo sacerdote, no caso Anás, ele era considerado por muitos ainda como sumo sacerdote pelo seu carisma. Porém, Caifás que estava ocupando o cargo de sumo sacerdote. Então, para nós termos uma ideia, mesmo que ele tivesse sido deposto, mesmo assim continuava tendo uma influência, era reconhecido como sumo sacerdote. Então nós vemos que ele era deposto, porém era reconhecido como sumo sacerdote. Então essa é a breve história de Anás. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.